Bom dia, turma. Aqui com vocês é o professor Caio Cecílio e o tema da nossa aula de hoje é vírus. Pessoal, vamos lá. As características e a composição química dos vírus. Os vírus são elementos bem simples, pessoal. Eles são formados basicamente de ácidos nucleicos, ou seja, um material genético, DNA ou RNA na maioria das vezes, e a presença de uma proteína, que é normalmente a parte mais externa do seu corpo, tá? Que normalmente vai servir muitas das vezes na hora da introdução do vírus dentro de uma célula ou dentro de uma bactéria. Esses vírus, eles são seres considerados acelulares, ou seja, eles não apresentam célula, só apresentando ácidos nucleicos e proteínas, e são considerados parasitas intracelulares. O que eu quero dizer quando eu falo que eles são parasitas intracelulares, pessoal? Eu quero dizer o seguinte, que eles, para fazer um processo de reprodução, eles devem primeiro o quê? Parasitar uma célula para daí sim conseguirem se multiplicar. Então, eles dependem obrigatoriamente de uma célula para fazer o processo de reprodução. Na imagem aqui abaixo, eu tenho uma presença de alguns tipos de vírus. Então, vocês podem ver que eles apresentam diversos formatos, mas o que? Eu sempre vou ter a presença dos ácidos nucleicos e proteínas. Em alguns deles eu posso ter uma estrutura mais externa, uma glicoproteína ou uma lipoproteína mais externa. Eu tenho aqui o vírus da poliomielite, tendo seu capsômero, que é o que? Essa região de proteínas, e formado o que? De um ácido nucleico denominado DNA. Já no vírus do tabaco, o que eu tenho? Eu tenho a presença do capsídeo, que é a região das proteínas, e o material genético, o DNA. Aqui eu já tenho um bacteriófago. O que é um bacteriófago, pessoal? É normalmente um vírus capaz de o quê? De infectar bactérias. Pô, professor, mas são estruturas extremamente pequenas. Sim, só que o quê? Que os vírus aí em si, eles são menores ainda do que uma bactéria. Então eles conseguem o quê? Afetar, infectar diretamente o corpo de uma bactéria. Então aí eles têm a presença o quê? Da parte da região do capsídeo e do DNA em si. Eu tenho o vírus da gripe. O vírus da gripe aqui, ele vai apresentar essas glicoproteínas, que são estruturas externas ao capsídeo, a zona de proteína, e uma região interna formadora normalmente de DNA, tá? E ainda tem aqui, ó, o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele vai apresentar o quê? O capsídeo, as glicoproteínas também e a presença do material genético interno. Então vocês podem perceber que os vírus eles não variam muito. Eles vão ter a zona proteica, a zona de material genético e alguns que normalmente vão apresentar uma cápsula mais externa, que é essa glicoproteína ou pode ser ainda a lipoproteína. Tá? Então, que, por exemplo, com alguns vírus que a gente preconiza no ambiente, tá? Que a gente utilize elementos desgermantes que tenham que desinfetante ou ainda a presença sim, um simples sabão. Por quê? Essas regiões mais externas acabam sendo destruídas quando entram em contato com esse tipo de material, sabão ou um detergente em si, tá bom? Seguindo aí, pessoal, eu tenho a classificação dos vírus. Os vírus aí eles vão se classificar diretamente com o tipo de ácido nucleico que eles vão conter. Eles podem ser DNA vírus ou RNA vírus, tá? Então pode se classificar em dois tipos conforme ao tipo de ácido nucleico, tá? E esses ácidos nucleicos ou eles podem ser de fita simples ou de fita dupla, tá? E quais vão ser os principais? Eu tenho o dsDNA, o ssDNA, o dsDNA, o ssRNA positivo, o ssRNA negativo e os retrovírus, tá? Importantíssimos aqui, o RNA positivo, RNA negativo e os retrovírus, ok? Seguindo, eu tenho vírus de DNA RNA. Então a gente vai falar um pouquinho separado sobre eles. Então eu tenho aí o vírus de DNA. A maioria deles, pessoal, ele vai ser formado por uma molécula de cadeia dupla, tá? Alguns podem até apresentar uma fita simples, mas a grande maioria é de cadeia dupla. Os vírus de RNA que a gente vai tratar aqui de uma forma mais ampla, tá bom? E aí a gente vai tratar dos mais importantes, que é o RNA positivo e o RNA negativo, tá? Qual é o primeiro aqui? O primeiro que nós temos é o vírus de RNA positivo. Esse vírus aí, ele já é o próprio RNA mensageiro do vírus. Ele vai ser o quê? Ele vai, através de um processo de replicação, ele vai sintetizar, tá bom?
proteínas de RNA complementares, que vão servir o quê? De molde para a formação de novos RNA positivos. É o que nós vemos aqui na imagem. Ó. Eu tenho um RNA positivo, ele faz um processo de replicação, onde ele forma o quê? Um molde para o quê? Para a produção de novos RNAs positivos. Bem simples. Alguns exemplos aí de doenças causadas por esse tipo de vírus. A própria rubéola e a dengue. Tá? Seguindo, eu tenho os vírus de RNA negativo. Tá? Esses vírus de RNA negativo vão ser aqueles assim, na qual eu tenho aqui um RNA de genoma, tá? Complementar ao RNA mensageiro do vírus. Ou seja, o que vai acontecer? Quando o vírus chega na célula hospedeira, o RNA ele deve se replicar produzindo o quê? RNA positivo, que vai funcionar como o quê? Mensagens virais, orientando o quê? A síntese das proteínas do vírus. Ou seja, parte dessas cadeias aí de DNA positivos, ela vai acabar funcionando como uma replicação de novas cadeias de RNA negativo. Então eu tenho aqui, ó, o RNA negativo fazendo o processo de replicação que vai o quê? Produzir RNA positivo, que vai o quê? Vai normalmente funcionar produzindo o quê? Cadeias de RNA também. Sim, vão ter aqui a replicação de cadeias de RNA negativo. Alguns RNA positivos vão fazer um processo de tradução e produção que normalmente de proteínas virais. São tipos de doenças causadas. A febre hemorrágica e o vírus da gripe são causados por vírus de RNA negativo. E ainda vou ter, pessoal, os retrovírus. Tá? Os retrovírus aí, eles vão estar associados a um grupo enzimático, na qual a gente vai ter a presença da transcriptase reversa e da integrase. Okay? Esses vírus aí, quando eles normalmente invadem a célula hospedeira, eles vão fazer o quê? Por meio de um processo chamado de transcriptase, eles promovem uma retranscrição. O que é retranscrição? É nada mais o quê? Que eu produzir RNA a partir do DNA. Bem simples, bem tranquilo. Então aqui ó, tem o retrovírus viral, beleza? Ele vai fazer o quê? Uma retrotranscrição, ou seja, a partir do DNA ele vai produzir o quê? Novos vírus de RNA. Bem simples, bem tranquilo. Tá bom, galera? E ainda vou ter o ciclo de reprodução dos bacteriófagos. Então a gente acaba estudando o ciclo reprodutivo dos vírus, falando melhor sobre os bacteriófagos, que são aqueles vírus capazes de infectar bactérias. Então, na hora que eu for falar sobre o ciclo de reprodução, eu vou ver que ele pode apresentar-se de duas formas. Uma forma lítica e uma forma lisogênica. Como é que acontece? O que tiver marcado em vermelhinho, tá? Eu tenho a presença do ciclo lítico. O que tiver marcado em azul, o ciclo lisogênico. Então, o que acaba acontecendo? Ciclo lítico. Eu tenho o vírus, o bacteriófago, ele se fixando na bactéria, liberando o material genético, controlando o metabolismo dessa bactéria e estimulando normalmente a síntese de novas proteínas virais e o processo de construção de diversos vírus que normalmente fazem um processo de rompimento da membrana da bactéria e vão infectar novas bactérias. E no ciclo lisogênico? É um ciclo um pouco mais longo. Por quê? O vírus vai normalmente se fixar na bactéria, só que ele libera o seu material genético, só que esse material genético, ele o quê? Ele se junta ao material genético da bactéria. E o que acaba acontecendo quando ele se junta ao material genético da bactéria? Ele fica ali latente por muito tempo. Tá? O que acaba acontecendo? Aquela bactéria se multiplica e ela se multiplica o quê? Com o DNA dela modificado pelo próprio vírus, pelo bacteriófago, ok? Então, a partir dali, ela vai produzindo o quê? Bactérias com DNA modificado, que no futuro pode o quê? Quando tiver algum processo de queda de imunidade ou alguma característica que o vírus se sinta normalmente pronto para se reproduzir, ele vai fazer o processo de reprodução e a partir daí vai produzir diversos outros vírus. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, nossa aula sobre vírus é bem curta, bem simples. Ficamos por aqui. Até a próxima.